Você percebeu que as pessoas param de te contar as coisas, que as conversas vão ficando cada vez mais rasas e superficiais? E por trás disso tem um hábito que você pode estar cometendo e não percebeu, e ele é mais comum do que você imagina. E nesse vídeo eu vou te explicar qual é esse hábito e como isso interfere para que você tenha uma comunicação mais assertiva, para que você seja uma pessoa mais magnética. Oiê, eu me chamo Luana Ferraz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre comunicação, sobre posicionamento na vida, no trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos. O ponto principal é que você fala mais e você pensa demais ao invés de escutar. E a escuta faz parte da comunicação, que é a escutativa. E quando você não tem uma escutativa, quando você conversa com uma pessoa, quando você está se comunicando, você acaba fazendo com que a pessoa ela perceba isso. E é de forma inconsciente que você tem esse hábito na sua comunicação e você não percebe. E por que esse hábito acontece, né? O fato de você escutar menos e falar mais, ou então você simplesmente não deixar nem a pessoa terminar de falar e você já está formulando uma resposta para dar para ela. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. E isso acontece porque a nossa mente processa os pensamentos muito mais rápido do que o que as pessoas falam. E isso é super normal de acontecer. E muitas vezes é até a ansiedade, pelo menos da minha parte, era a ansiedade em querer dar uma resposta. A pessoa às vezes estava me contando um problema, me contando, desabafando alguma coisa específica, e eu já estava preparando uma resposta na minha cabeça. Na verdade, isso é um erro, não faça isso. Você precisa respirar fundo e mesmo que a ansiedade queira tomar conta da sua mente, fique tranquilo, seja leve, para você transparecer isso para outra pessoa, de que você está apenas a escutando, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir sua opinião, as pessoas não querem saber o que você tem a dizer e não querem resposta nenhuma. As pessoas só querem que você as escute. Um bom comunicador, ele sabe escutar mais até do que falar. Até porque já foi comprovado, e Dale Carnegie explica muito sobre isso, sobre o sucesso, e que pessoas de sucesso, elas, quando estão em ambientes tanto com amigos, com pessoas que são de influência para ela, essas pessoas escutam mais do que falam, porque assim você aprende mais, você consegue analisar melhor as pessoas com que você convive, você consegue estudar melhor as pessoas com quem você quer aprender com elas ou sobre elas. Então, se você escutar mais, você vai conseguir aprender mais do que só falando o tempo todo, do que só achando que sempre tem que dar uma resposta ou ter algo pronto já na cabeça de forma automática. Isso mostra, na verdade, impulsividade e não demonstra inteligência emocional ou até mesmo o fato de que você é atencioso com aquela pessoa diante daquela situação. Então, demonstra que você está ali apenas escutando, apenas disponível para aquela pessoa, dando sua atenção para ela. E isso é muito mais valioso do que qualquer palavra, eu posso te garantir. Porque as pessoas já falaram para mim, nossa, muito obrigada por me escutar, tu é muito atenciosa. E eu realmente sou atenciosa porque desde pequena minha mãe me ensinou que a gente deve escutar aos mais velhos, que a gente deve escutar mais e não só ficar falando. Então eu aprendi. A minha mãe várias vezes me repreendeu quando criança, na verdade, e eu fui entendendo que talvez isso podia me beneficiar. Eu escutar mais as pessoas, eu podia conhecer mais as pessoas, ficar mais atenta às histórias das pessoas e isso te conecta com os outros. Saiba que a escutativa vai te conectar com as pessoas. Então, se você é como a gente fala na criação de conteúdo, eu não posso criar conteúdo para mim, eu crio para vocês, eu crio para as pessoas que me assistem. E grande parte disso, e algo que é fundamental para eu criar bons conteúdos, é eu saber o que vocês querem ouvir, é eu saber o que vocês querem que eu venha aqui dizer para vocês, que eu venha trazer, que eu venha ensinar, ou que eu também aprenda para trazer para vocês a minha experiência. Então, a escutativa é a melhor ferramenta e a melhor habilidade que você pode desenvolver dentro da comunicação, além da fala, além de você ser um bom orador, é você escutar. E é por isso que talvez você possa estar sendo aquela pessoa que julga, que critica, e de forma inconsciente, você nem percebe, e talvez a sua intenção provavelmente não é dar um julgamento ao que a pessoa falou, mas é tão automático, você não respira, não deixa o outro terminar e já está pensando em uma resposta ou achando que tem que criticar e julgar, e na verdade não é isso, é como eu falei a recém, você precisa respirar fundo e apenas demonstrar para a pessoa no seu olhar, na sua atenção, no tempo que você está cedendo para a pessoa falar com você, te contar algo profundo sobre ela ou sobre algo que é importante para ela, você simplesmente não falar nada vai ser a melhor coisa que você pode fazer por você e pela pessoa.
porque você vai demonstrar que é uma pessoa atenciosa, que é um bom comunicador, porque as pessoas hoje em dia são tão aceleradas e não conseguem mais simplesmente escutar, parar, respirar fundo e não falar nada, ou até mesmo apenas você falar mais devagar, ou então depois que a pessoa já falou, aí você demonstra que você está processando aquela informação que você recebeu, e aí você respira e você fala algo, e sempre de forma gentil. Se você for atropelando as palavras e for impulsivo, você não vai ser gentil, porque você não vai nem estar percebendo o que você está falando direito. Então, como você pode começar mudando isso? Você vai começar a se concentrar no fato de que você quer entender o que a pessoa está dizendo. Você vai deixar o seu cérebro processar a informação que você vai receber. Comece em pequenas relações que você tem com seus amigos, ou em ambientes de trabalho principalmente, ou até mesmo com pessoas que são seus pais, seus irmãos, pessoas que contam coisas mais profundas pra gente, ou até mesmo em um assunto que você sabe que é importante, seja de trabalho, seja na faculdade, com amigos. Você vai focar em apenas ouvir. E quando a sua mente se desviar disso e já querer começar a formular uma resposta, você se concentra, respira fundo, então foca sempre na palavra do outro. Não foca em você, isso não é sobre você. Nem tudo é você quem tem que comunicar, deixa o outro comunicar a você. Porque, como eu falei, a escuta ativa é tão fundamental quanto a sua fala, quanto a sua oratória, quanto a sua dicção, quanto a forma como você articula bem as palavras. Às vezes você só precisa realmente escutar o outro. Você vai também estar treinando sua paciência. Então, isso é muito bom, vai te aliviar a ansiedade, o estresse, ou aquela angústia de ter que, eu tenho que responder a pessoa. Você tem que ser um bom ouvinte. Para você ser uma pessoa magnética, é importante que você escute mais do que você fale. Isso é muito importante, a gente precisa desenvolver essa habilidade de escutar mais, ao invés de somente falar o tempo inteiro. E achar que para ser um bom comunicador é falar demasiadamente, na verdade você está equivocado. Você ser um bom comunicador é você saber ouvir tanto quanto você sabe falar bem. Então guarde isso, tá? Ouvir também é ser um bom comunicador. É mais ainda do que falar, muitas vezes. Porque é uma habilidade que não é todo mundo que tem. Ou não é, na verdade, não é que tem. A pessoa não quer desenvolver, ela não entende que é importante tanto quanto falar. As pessoas se preocupam com o externo. Eu falar, eu quero me comunicar mais, eu quero falar melhor, palavras bonitas, ou julgar, ou criticar. A pessoa quer que eu critique. Não, ela só quer te contar. Então ouça a pessoa com atenção, dedique o seu tempo para ouvir a pessoa e não deixe a sua mente ficar te distraindo e achando que você tem que falar o tempo inteiro. Só respira, escuta a pessoa, processa a informação que a pessoa te passou. Depois você vê se é preciso falar. Analise a informação que você recebeu. E se não for preciso, nem diga nada, apenas escute e demonstre que você está ali, que você compreende a pessoa. Isso é valioso. E algo que é uma ferramenta também que você pode começar testando, eu chamo de ferramenta porque é tudo aquilo que a gente pode utilizar para melhorar algo. Então você pode começar a fazer perguntas depois que a pessoa falou, respira fundo, demonstra que você está processando aquilo, que você está interessado, pensando, refletindo sobre aquele determinado ponto da fala da pessoa, e aí você faz uma pergunta relacionada àquele assunto ali, a fala da pessoa. Isso demonstra que você entendeu o que ela quis dizer, demonstra que você quer saber mais sobre aquilo, e se você não quer também está tudo bem, você pode apenas demonstrar escuta, falar que você entende o que ela está passando ou o que ela mencionou, então demonstre ao menos que você entendeu o que ela quis dizer. Se você não tem interesse em perguntar, você não precisa, ok? O importante é ouvir. De forma atenciosa, demonstrar que você está usando o seu tempo ali para dedicar para aquela pessoa que ela é importante naquele momento. Então, se você não tem perguntas a fazer, não faça, mas é importante para você ir desenvolvendo mais essa habilidade também de você conseguir improvisar, de você conseguir fazer uma pergunta sobre aquele tema que a pessoa falou, sobre aquela fala dela, vai demonstrar mais atenção, mais empatia da sua parte. E isso é importante porque a empatia é o que vai te colocar à frente das outras pessoas. As pessoas não têm empatia hoje em dia. E é por isso que as pessoas são impulsivas, é por isso que tem tanta briga em trânsito, por isso que tem tanta briga, tanta discussão, tanto cancelamento na internet, porque falta empatia. Então, se você for empático, se você souber ouvir, souber ser atencioso com a pessoa, isso é importante. Isso com certeza vai fazer com que você se destaque e que você seja uma pessoa mais magnética. E se você se identificou com esse hábito, ou se você ainda não tinha parado para pensar nisso, deixa aqui nos comentários para eu saber
que você gostou desse vídeo, que ele fez sentido para você, para o seu momento em que você está treinando essa habilidade que é a comunicação, porque como eu sempre falo em todos os vídeos, a habilidade é uma comunicação e ela pode ser treinada e ela deve ser treinada para você estar em ambientes melhores, com pessoas melhores e com oportunidades incríveis. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o like também, isso é muito importante para eu saber que você gostou desse conteúdo, porque ele é valioso e muito importante para o seu processo de comunicação.